Olá, olá! Cá estou eu para mais uma rúbrica das reflexões literárias, que é a rúbrica em que eu te trago excertos de livros que li, reflexões sobre o que eu li e também recomendações, caso queiras ir mais fundo nestes livros que eu te estou a trazer. Se ainda não me conheces, sou a Susana Guimarães, sou coach de carreira e mentalidade para mães e ajudo-te a criar uma carreira que te faça saltar da cama com entusiasmo e viver a maternidade como tu gostarias, ter tempo, energia, disponibilidade para os teus filhotes. Sem mais demoras, vamos ao livro deste mês. O livro que eu te trago hoje foi um livro que me foi oferecido. Pessoas que me conhecem sabem que eu gosto muito de ler, então livros são sempre uma boa opção. E qual é que é o livro? Hoje trago o livro mesmo, porque é um livro em papel, eu leio muitos em formato digital. O livro é este, do Robin Sharma, Ser Herói Todos os Dias. E eu gosto muito deste escritor. Ele tem uma forma interessante de escrever. Já li vários livros dele e muitas vezes ele faz livros de desenvolvimento pessoal e com excelentes reflexões, ferramentas, estratégias e ensinamentos através de contar uma história, ou seja, junta ficção e coisas mais técnicas num só livro, o que torna mais interessante, mais agradável e mais atrativo. Este livro, ele refere que é como se fosse a obra da vida dele. E então são 100 capítulos, uns mais curtos, outros mais pequeninos, alguns só têm uma página, em que ele coloca reflexões, técnicas, ensinamentos que ele considera serem essenciais para viver uma vida sendo herói todos os dias, sendo um herói da nossa própria vida. E sendo extremamente honesta, o livro é fácil de ler, não é? Porque os capítulos são pequeninos, mas não fiquei fascinada, porque não acho que seja muito aplicável a nós, principalmente mães, mulheres. Pronto. A vida que ele tem, o suporte que ele tem, permite-lhe ter e fazer muitas das coisas que ele aqui refere, que se calhar neste momento das nossas vidas não é tão aplicável. Além disso, ele é homem, tem filhos já crescidos e tem uma mulher por detrás, não é? Que aguenta as pontas, o que lhe permite, por exemplo, como ele refere, isolar-se durante semanas e meses em Itália ou numa casa no meio do nada a escrever, não é? E só consegue fazer isto porque tem algo por trás que aguenta a estrutura, não é? Algo por trás que continua a fazer as coisas rolarem. Portanto, há coisas que são úteis aqui, que nós podemos fazer a ponte para nós. Há outras coisas que eu acredito que são mais específicas talvez para pessoas de, com outro background, com outro suporte, com outra vida, não tanto para nós, mães, mulheres, numa vida normal do dia a dia, não é? Claro que há sempre coisas que podemos retirar, e eu retirei aqui algumas reflexões que eu considero interessantes e úteis, e gosto muito da perspectiva que ele traz de nos fazer responsabilizar pela nossa vida, de nos fazer querer ser sempre melhores, atingir a excelência naquilo que estamos a fazer, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja com a nossa família e nas nossas relações, ou seja, há sempre sumo a retirar do livro. E depois o livro tem uma componente interessante que é um livro um bocadinho interativo, porque tens depois acesso a um link em que faz uma página e tens vários bónus, alguns vídeos que explicam técnicas que ele partilha, alguns documentos que te permitem aplicar essas técnicas no teu dia a dia. Portanto, não é de todo um livro que eu diga tipo não leias, mas também não é dos meus livros de recomendação preferidos, porque eu acho que tu, enquanto mãe com vida, não é? Que levas, não te vais identificar tanto, não vais conseguir retirar tanta coisa que consideres aplicável de imediato na tua vida. Provavelmente vais conseguir aplicar, mas não é natural, não é fácil de incluir assim naturalmente na tua vida. De qualquer forma, vou partilhar contigo algumas reflexões que retirei, que eu acho interessantes e que eu acho que podemos transportar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa forma de estar. E a primeira que ele refere aqui é o saltar de vítima para herói. Ou seja, saltar de vítima para responsável pelos nossos resultados, pela nossa vida, para herói da nossa própria vida. E então, o primeiro salto é mudança de mentalidade do não posso para o eu posso. Ou seja, deixar de pensar e dizer eu não posso, eu não consigo, para eu realmente posso. E o que ele refere é que o não posso é igual a medo de fracassar, medo de não ter qualidade, medo de ser criticado, medo de ser julgado, medo de ser magoado e medo das responsabilidades que o sucesso acarreta. Então, nós dizermos não posso, estarmos a colocar limites em nós e naquilo que nós podemos, no fundo, é só estarmos a mascarar todos estes medos.
O segredo é descobrir qual dos medos ou quais dos medos são mais presentes em ti para lidares com eles, para os encarar e mesmo assim assumires a atitude de heroína, neste caso, e fazeres acontecer. O segundo salto é de uma pessoa que arranja desculpas para a pessoa que apresenta resultados. Então, tu quando passas da mentalidade do não posso para o eu posso, não é? Tu vais entrar em ação e, consequentemente, vais ter resultados. Podem não ser exatamente os resultados ideais que tu definiste, não é? Mas são resultados e tu vais conseguir ir mais além. O terceiro é vive no passado. Aquelas pessoas que estão constantemente a pensar no passado, a sofrer pelo passado, a justificar os problemas do futuro pelas situações do passado. E o salto é deixar de viver no passado e fazer um futuro luminoso, ou seja, focar-te no presente e em criares o futuro que tu desejas, independentemente se tens um passado negro, se tens muitas coisas que não gostas, que te fizeram mal, alguns traumas, inclusive, tu podes criar um futuro luminoso. Tu tens a capacidade nas tuas mãos de o fazer acontecer. E por último, o último salto é tirar do mundo versus dar ao mundo. Então é estar sempre à espera de algo para nós, em vez de darmos algo, de contribuirmos, de percebermos o que é que eu posso fazer para melhorar o dia desta pessoa, o que é que eu posso fazer para tornar os meus colegas de trabalho, o processo de trabalho melhor, o que é que eu posso fazer para ter uma melhor relação com os meus filhos, em vez de estar sempre à espera que venha de fora, tomarmos a iniciativa e darmos. Então estes são os 5 passos de vítima para heroína. Depois, ele fala muito dos nossos 4 impérios interiores, que eu concordo plenamente, ou seja, aqui a nossa mente, cuidarmos da nossa mente, cuidarmos do nosso coração, das nossas emoções, cuidarmos da nossa alma, da nossa espiritualidade e, por último, cuidarmos do nosso corpo. E aqui eu concordo, e aqui eu considero que é realmente importante olharmos para estes 4 parâmetros e percebermos no nosso dia a dia, na nossa vida, como é que estamos a nutrir cada um deles, para que realmente possamos sentir-nos bem. Não dá só para cuidar do corpo, não dá só para cuidar da mente. É preciso olharmos para nós, seres humanos, como plenos, como um todo, e olharmos para as várias particularidades que temos. Então aqui acho muito, muito interessante. Depois, ele tem aqui uma técnica que ele fala, uma ferramenta que ele usa para cuidar da saúde, que ele chama de triângulo da vitalidade radiante. E então inclui uma parte de exercício, cardio, alongamentos, treino com pesos. Depois inclui a parte de repouso, recuperação, que inclui o dormir, que inclui a meditação, que inclui massagens, que inclui tempo na natureza, que inclui diversão. E por último tem a parte da nutrição, a hidratação, comida real, jejum, suplementos. Ou seja, dentro da vertente do corpo físico, ele inclui estes 3 pilares que ele chama o triângulo da vitalidade radiante. Pronto, e estas ferramentas eu estou a partilhar contigo porque tu podes olhar para elas e colocar ações simples em cada uma delas que te permitem nutrir a tua saúde, não é? Portanto, é algo que é execuível. Então, eu fiz aqui o apanhado daquilo que eu considero mais execuível na nossa vida, no nosso dia a dia. Depois, ele também coloca várias citações, várias frases que nos fazem pensar, e eu tenho também aqui algumas que considero interessantes partilhar contigo. Então, o desconforto do crescimento é sempre melhor do que a ilusão da segurança. Bum! Acho esta incrível. Sim, crescer é desconfortável, mas tipo, vivermos uma vida inteira iludidos com a segurança até que um dia a vida cai-nos em cima e nós percebemos que afinal não estávamos assim tão seguros, é sempre preferível. Outra frase que ele coloca é da Eleanor Roosevelt, em que ele diz: a comparação é a ladra da alegria. Então, isto aqui, nós mulheres comparamos-nos muito, então agora com as redes sociais ainda mais, mas esquece, não te compares. Vive a tua vida. Tu não sabes o background, não sabes os bastidores dos outros, como se costuma dizer. Portanto, olha para ti, olha para a tua vida e, por muito clichê que pareça, compara-te com a tua versão de ontem e vê se hoje foste um bocadinho melhor. Se fores um bocadinho melhor hoje, estás no caminho certo. 1% todos os dias são 375% melhor ao ano. Portanto, é transformador. Depois, o maior risco da vida é não correr risco nenhum. Então, se queres fazer alguma coisa, se queres mudar alguma coisa, entra em ação, corre riscos. O maior risco da vida é passares por esta aventura sem arriscares em direção àquilo que tu amas. E aqui não estamos a falar de riscos irracionais, não é? Sei lá, atirares de um penhasco sem proteção, andares em alta velocidade num carro que não consegue, numa via que não é para isso. Portanto, nós estamos a falar de riscos irracionais, estamos a falar de correr riscos, ir em direção aos medos
em direção àquilo que nós queremos, àquilo que nós gostamos, àquilo que nos entusiasma, àquilo que nos faz vibrar. Depois, a realização dos sonhos é um enorme ato de amor próprio. Ir em direção aos teus sonhos, lutares por eles, é um enorme ato de amor próprio. Eu acrescento, é um enorme exemplo de amor para os teus filhos também. E dá-lhes a liberdade de eles também poderem ir atrás dos sonhos deles e não viverem condicionados por corresponder aos padrões e às expectativas dos outros e da sociedade. É libertador para ti e para quem vem a seguir a ti, para quem olha para ti, tu dás, ao lutar pelos teus sonhos, tu dás permissão ao outro para lutar pelos deles. Pelo dele. Isso é tão incrível. É tão incrível. Como seria o mundo se todos nós vivêssemos em busca daquilo que nos apaixona e menos a querermos subjugar e sujeitar aquilo que os outros esperam de nós. E, alinhado com isto, ele também diz: devemos sempre avançar rumo às façanhas que nos amedrontam, pois é lá que se revelam os nossos dons. A pessoa que tu foste, que eras ainda ontem, não tem de limitar tudo o que poderás conseguir hoje. Portanto, experimenta algo novo, pois só isso leva ao crescimento. Tenta algo novo, vai mais além, enfrenta os teus medos. Tu consegues muito mais do que imaginas. Muito, 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 muito mais. Depois, nunca chegarás ao teu destino se estacares para atirares pedras a cada cão que passar. Esta é uma frase do Winston Churchill, que, na minha perspectiva, é tipo: se tu te distrais com qualquer coisinha que passa, se tu paras para ver o que é que os outros estão a fazer com a vida deles e para comentar, ou se tu paras para te justificar perante pessoas que estão a mandar bitites sobre ti, então tu nunca vais conseguir chegar lá, porque estás a gastar energia e tempo com coisas que não te vão levar para a frente. Portanto, ser muito seletiva a quem e a que é que dás a tua energia e o teu tempo. Porque lembra-te, cada minuto que tu desperdiças com coisas que não te levam para a frente está a manter-te presa no local onde estás. Depois, ele fala aqui também, ele fala muito, não é, de excelência, e ele refere 7 ameaças a conseguirmos atingir o alto nível e mantê-lo. A primeira ameaça que ele refere é a ameaça da erosão do talento, ou seja, quando as pessoas se acomodam e deixam de se melhorar, de se aperfeiçoar, de continuar a treinar. Depois, outra ameaça é a ameaça da distração energética, quando tu começas a receber muitos convites, muitas oportunidades, que nada tem a ver com aquilo que tu realmente queres, e isso te suga energia. Também a questão dos críticos, de tu começares a querer justificar-te perante as críticas, perante as pessoas que não entendem o teu caminho, isto suga-te energia e, logicamente, prejudica o teu desempenho. Depois, a ameaça da complexidade da vida. Sei lá, quando atinges um alto nível, seja no negócio, seja na carreira, seja começares a comprar muitas coisas porque tens mais dinheiro, depois, quanto mais coisas tens para gerir. Então, a tua energia tem que ser dividida entre aquilo que tu és realmente boa e o teu talento, né? E todas as outras coisas associadas que tu começaste a adquirir ou em que te começaste a meter que tens que gerir. Depois, a ameaça movida pelo sucesso, quando tu começas a achar-te a melhor cá do sítio e por isso começas a ser arrogante, tens um orgulho excessivo e entras também naquela rotina do facilitismo. Outra, parecida com esta, é a ameaça do quanto basta, ou seja, acomodas-te, ficas à sombra da bananeira. Outra ainda é a ameaça da deterioração da reputação, os haters e as difamações que são normais quando se atinge o topo. Por isso é que eu acho que ele muitas das coisas fala para pessoas que estão mesmo lá no topo. Claro que o topo é relativo, não é? E tu podes ter haters e difamação mesmo não sendo uma empresária de hiper sucesso ou alguém super famoso, não é? Porque está em várias escalas. E por último, a ameaça da mortalidade humana, não é? Que todos efetivamente vamos morrer e logicamente isso, o facto de sabermos isso pode levar a que não continuemos a aperfeiçoar-nos até ao dia da nossa morte, não é? Depois, mais uma frase que ele diz que eu considero importante, que é: evita tornar-te um colecionador de injustiças. Conta com a ingratidão, conta com a ingratidão, bem, desculpem. Basicamente o que ele diz é: deixa de ser um colecionador de injustiças, de carregar essas injustiças nas costas. Conta com a ingratidão. Ela efetivamente vai acontecer. E a maneira de veres o mundo como um colecionador de injustiças só te vai enfraquecer, só te vai derrotar. Portanto, não adianta estar-te a agarrar às injustiças. Elas efetivamente vão acontecer. As pessoas tratam-se umas às outras como se tratam a si mesmas. A ação tem muito mais a ver com elas do que contigo.
Mantém-te fiel a ti e aos teus valores. Faz o bem a si mesmo. Portanto, deixa de colecionar injustiças, deixa de te agarrar a elas. Conta que a ingratidão vai existir, conta que a forma como uma pessoa te trata diz muito mais sobre ela do que sobre ti, e segue o teu caminho fiel a ti mesma. Não deixes de fazer o bem porque alguém não fez o bem contigo. E depois, ele também refere, o verdadeiro fracasso está em não tentar sequer. Enquanto seres humanos, ficamos mais fortes quando nos aventuramos nas corridas mais difíceis do que quando nos contentamos com as pistas mais fáceis. Os trilhos banais podem parecer mais seguros, mas são bastante perigosos. Sufocam a audácia, a vitalidade e a grandeza de que somos feitos verdadeiramente. Eu acho isto muito poderoso. Arriscar-nos em caminhos mais difíceis, porque se ficarmos apenas pelo fácil, pelo cómodo, a nossa vitalidade, a nossa energia, a nossa essência vai esmorecendo. Outra que é super importante, não é por não veres a solução que ela não existe. A solução para o teu problema existe. Tu ainda não a consegues ver, mas ela existe. Outra coisa, quando treinas, quando praticas, quando fazes alguma coisa, é importante que seja de forma intencional, porque ele refere, o treino que não for intencionalmente programado para melhorar, a pessoa não vai melhorar nada, ou seja, não é fazer por fazer, é fazer com a intenção de realmente melhorar. E ele depois, porque ele fala de várias pessoas, várias personalidades, ele tem um capítulo em que fala dos hábitos do Leonardo da Vinci que ajudam-nos a ser heróis, heroínas da nossa própria vida. Então, os hábitos são os seguintes: tirar apontamentos, aprofundar a curiosidade natural, ou seja, irmos em direção à nossa curiosidade, estudarmos, aprendermos sempre mais, termos uma mente de criança, uma mente curiosa, uma mente mais pura, sem tantos julgamentos, ter paciência de santo, porque para conseguirmos grandes feitos precisamos de tempo e precisamos de paciência para continuar a treinar, mesmo quando os resultados não surgem. Fundir várias disciplinas e conhecimentos, ou seja, não ficarmos só por uma disciplina, por um tema, e irmos buscar, beber de outras fontes, tirar folgas, descansar é muito importante também, e apreciar, adorar a beleza natural que existe no mundo. Depois eles também nos dão uma lista de 9 convicções para quando estamos perdidas em dificuldades e em preocupações. A primeira é, isto também há de passar. A segunda, mesmo as situações difíceis, mesmo as situações aparentemente difíceis acabam inevitavelmente bem. Terceiro, se ajudar a crescer não é o problema, é recompensa. Quarto, a adversidade surge para nos pormos à prova, para pormos à prova o quanto queremos os nossos sonhos. 5. O caos traz oportunidades. 6. Os heróis nascem em tempos difíceis. 7. Viver sem aventura não é viver. 8. A vida apoia-nos sempre. Nas noites mais tenebrosas da alma, são experiências de fé. E por último, a vida é breve demais para se levar as tragédias muito a sério. Estes 9 pensamentos ajudam-nos a lidar com as dificuldades com mais leveza. E outra coisa que ajuda é encher a mente de grandes sonhos para não sobrar espaço para preocupações mesquinhas. Ok? Outra coisa muito importante que ele refere, e que eu também vivo muito isto, é não adies nada até outra altura melhor no futuro. Porque não há altura melhor para a aventura, o crescimento e o entusiasmo do que agora. Agora é o momento de viveres. Não é amanhã, não é depois. E outra coisa, quando falávamos dos 4 pilares, ele diz, o pensamento positivo sem trabalho emocional não serve de muito. Ou seja, não é só pensar, também precisas cuidar da tua vertente emocional. Depois, ele fala também de outras áreas de riqueza que ele considera que nós devemos considerar também na nossa vida, não só a questão do dinheiro, mas a maestria de si, ou seja, aqueles 4 pilares, a alma, a mente, o coração e o corpo, a tua saúde mais longevidade, a tua família e as tuas amizades, o teu ofício mais a tua carreira, depois sim a prosperidade mais o dinheiro, os teus mentores e influenciadores, ou seja, pessoas que te ajudam a chegares à tua vida de sonho, a tua aventura e estilo de vida, ou seja, como é que é o teu dia-a-dia, como é que são as tuas vivências e experiências, e por último o impacto. Qual é o impacto e o contributo que tens com os outros? Ou seja, são 8 áreas da tua vida que são áreas de riqueza e que é importante cultivá-las, não só a riqueza financeira de prosperidade material, mas todas as outras áreas contribuem para que tu sejas feliz, próspera, abundante. Depois ele partilha também vários planos de planeamento semanal, tem várias estratégias de gestão de tempo e produtividade que ele vai partilhando ao longo do livro que eu não vou partilhar contigo. Outra frase que ele também ajuda a agir é: o desconforto do crescimento é sempre menor do que o desgosto do arrependimento. Não deixes o teu fogo apagar-se. Centelha após insubstituível. Não deixes o herói na tua alma perecer em frustração solitária pela vida que merecias, mas nunca foste capaz de alcançar.
O mundo que desejavas pode ser conquistado. Ele é real, ele é possível, ele é teu. Desculpa aqui este erro, mas o bloco de notas fez aqui uma alteração no texto que não ficou bem. E a percepção que tiveres das tuas capacidades vai criar ativamente a tua realidade. Ou seja, aquilo que tu acreditas que és capaz vai criar a realidade em que tu tens. E ele também refere aqui uma citação interessante, que é: nem o touro, nem o homem de espírito nobre se fazem assim num ápice. Deve passar por um árduo treino de inverno para se preparar e não se precipitar no que não for próprio para si. Ou seja, não é de um dia para o outro que se atinge a grandeza, que se atinge a expansão. É um processo, é um caminho, não é. E muitas vezes nós somos levados a caminhos que não são os nossos e por isso até podemos atingir a grandeza e não nos sentirmos felizes. Então é preciso ter paciência, é preciso saber que é preciso passar pelas coisas para realmente chegarmos onde queremos. E ele fala disto na perspectiva de que nós vivemos numa sociedade em que fugimos do desconforto e que esperamos facilitismos e que queremos as coisas imediatamente, instantaneamente. E isso não é realista, isso não é o caminho do crescimento e da evolução pessoal, espiritual, emocional e mental que nós viemos aqui para fazer. É importante desafiarmos de forma voluntária. Lá está, ele fala muito de enfrentarmos os nossos medos, arriscarmos coisas novas, irmos em direção aos nossos sonhos, termos essa coragem e cuidarmos de nós no processo, cuidarmos de nós, das nossas fontes de riqueza, de abundância, dos nossos 4 pilares internos, da nossa saúde, cuidarmos disso, valorizarmos aquilo que já temos e irmos sempre mais além, fazermos sempre melhor. No fundo, é um resumo da perspectiva que ele nos transmite neste livro. Tal como eu te disse, depois ele tem várias ferramentas práticas, vários diagramas que ele partilha, que eu não vou partilhar aqui, mas que se tiveres interesse, se tiveres curiosidade, há sempre forma de fazermos a ponte para a nossa vida, para o nosso dia-a-dia, para o nosso sistema de planeamento, de produtividade. Na minha perspectiva pessoal, não é aquilo que eu partilhei contigo é o que eu mais me identifico. Os outros sistemas não são tão alinhados com aquilo que eu me identifico. O que não quer dizer que tu não te possas identificar. Portanto, se ficaste com curiosidade, se tens vontade de saber mais, de explorar mais, então vai, lê o livro, compra o livro e aplica aquilo que faz sentido para ti, tá bem? Eu apenas partilhei a minha opinião pessoal e eu gosto mesmo muito deste escritor. Este não foi dos livros mais que eu mais gostei. Mesmo assim, trouxe-me perspectivas positivas, reflexões e vontade de continuar a fazer, vontade de fazer acontecer, de ser mais, de ser melhor e de continuar a cuidar de mim. E há ferramentas que ele partilha que eu vou adaptar à minha realidade e inclusive à minha prática profissional porque fazem sentido para mim como ferramentas de outros autores e de outros especialistas. Portanto, espero que tenhas gostado, espero que leves daqui ânimo para fazer acontecer e para continuares a criar a tua vida de sonho. E a seres um excelente exemplo para os teus filhotes, que eu tenho a certeza que o és. Se tiveres alguma dúvida, diz-me nos comentários. Se ficares com mais curiosidade e queres saber mais sobre o livro, também podes partilhar comigo. Tenho todo o gosto em ouvir-te, em ler-te e em responder-te. Até à próxima!